Olá, gente. Então, hoje é o dia que a gente vai aprofundar o estudo sobre o Reiki, que a gente está na Semana do Autoconhecimento, e eu fiquei aqui disponível para a gente poder falar sobre isso, já que são experiências nas quais eu pude vivenciar. Eu sou instrutora de Reiki, tenho alguns tipos de iniciação, porque dentro do Reiki existem várias metodologias dentro desse sistema. Esse sistema é um sistema de cura quântica. Quando a gente fala em cura quântica, metafísica, a gente compreende que ela não depende de um sistema médico alopático. Então, ela depende de uma ciência que compreende os fatores da energia, do que está por dentro do corpo físico, para ficar, de repente, um pouco mais fácil, né? O que tem por dentro da fisiologia e da anatomia do nosso corpo. O que faz esse sistema funcionar de fato, né? Os órgãos, as glândulas e mais coisas que tem aí por dentro. Então, ele é um sistema de cura que compreende isso. Quando é que isso começou? Essa parada começou no século XIX, então não faz muito tempo. Ela começou mesmo no sentido organizacional com o Mikao Usui, que ele era um oriental. E ele tinha essa busca incessante por saber como curar de fato as doenças do corpo físico. Então ele começou uma peregrinação da vida dele. Ele participou de várias escolas de budismo. O mais que ele ficou foi o budismo Tendai, né? Então é um tipo de budismo nos quais ele foi reconhecendo esses aprendizados, e assim ele também absorveu muitas coisas da cultura da filosofia esotérica, né, exotérica. Então ele foi agregando saberes até que ele chegou a um limiar que pronto, agora eu reconheço e consegui o mapa da mina. Agora eu sei o que é isso, como é que isso se aplica agora. E aí ele foi para o Monte Karuna. Então ele foi jejuar no Monte Karuna e ele ficou 21 dias nesse processo de concentração para saber como codificar isso de uma forma que fosse acessível para todas as pessoas. Então, durante esses 21 dias, ele colocou esse propósito. Bom, como que ele conseguiu ficar 21 dias jejuando, a gente não tem manuscrito, porque como foi manuscrito real, assim, que prove que isso realmente aconteceu, como nos é contado. Por quê? Porque ainda naquele tempo, no século XIX, esses tipos de informação elas eram passadas, como eu falei ontem, né, de parã-pará, boca ao ouvido. Então não tinha algo escrito. Inclusive isso também é um déficit sobre essas questões do Reiki. Por quê? Porque os alunos ligados ao Dr. Mikao Usui, eles também não tinham essa coisa de livro. Mikao Usui não deixou um livro escrito a sua doutrina. Os seus alunos, eles iam escrevendo aquilo que eles conseguiam absorver, enfim, entender sobre isso. E então, até que chegou o... deixa eu finalizar lá a meditação, né? Que já vai indo... Então, aí ele finaliza essa meditação de 21 dias e recebe a simbologia que ativa a energia do Reiki, que faz com que essa vibração ela tenha uma qualificação. Essas simbologias, elas são como se fossem chaves que nos colocam em conexão com aquela informação que precisa ser tratada, né, que são 5 símbolos. E aí também são 5 princípios, né? O Reiki ele se baseia sobre 5 princípios. Até eu trouxe aqui um livro, porque são várias modificações sobre esses 5 princípios. Inclusive eu, por ter um mestrado em várias linhas, acabei criando uma que fosse mais fácil do povo aqui ocidental compreender a profundidade que isso significa. Então, ele começa sempre com só por hoje. Só por hoje, não se aborreça, só por hoje, não se preocupe.
só por hoje trabalhe honestamente, só por hoje seja bondoso, só por hoje respeite pai e mãe. E aí vai mudando, né? Tipo aqui, ó, só por hoje eu agradecerei pelas minhas várias bênçãos, só por hoje não me preocuparei, só por hoje não me aborrecerei, só por hoje trabalharei honestamente, só por hoje serei bondoso com o meu próximo para com todos os seres vivos. Então, acontece que esse só por hoje, o não ser, nos coloca numa semântica verbal de dentro daquilo ali, não ser, o não ser, ele não busca esse não ser, não se preocupa, a pessoa já se preocupou, né? Inclusive eu tenho um vídeo aí no canal falando sobre os 5 princípios especificamente, né? Tu botar o não se preocupe, não se irrite, tu já tá naquela vibração. Então o que que eu fiz? Isso é um autoestudo, né, gente? Eu não, realmente, eu não tô tirando a questão da verdade sobre isso, né? Eu não tô corrompendo com o princípio de Satya, que é verdade. Por quê? Porque eu realmente trouxe a realidade do significado daquela verdade, né? Que faz parte do sistema, para a nossa realidade aqui no Ocidente. Então eu botei, conecte com o amor. Né, como o só por hoje, então seria só por hoje, conecte-se com o amor. Porque no momento que eu falo conecte-se, eu tiro a questão de eu tenho que ser amor. Então a pessoa pensa nisso e já pensa em tudo, toda a desgraça da vida. E aí o próximo, inclusive o próximo, que é o segundo, eu já dei uma adaptada que ficou melhor. E aí ficou, só por hoje eu pratico a pacificação. Então eu sou pacífico com todas as coisas. Passividade não no sentido de não se colocar, não se posicionar, que é o preceito moderador, que ontem nós vimos também no Código de Ética do Yoga, que também tem. Então, esse é o segundo, né, dentro dessa conexão com as informações do Reiki, de uma forma mais ocidentalizada. O terceiro que eu botei foi só por hoje, demonstremos gratidão. Então, quando eu demonstro gratidão, eu vou ser grato, sim, pela minha família, pelos meus animais, pela minha casa, eu vou ser grato por tudo. E aí, o quarto é trabalhe com propósito. Então, qualquer coisa que fazer, coloca propósito. E tá alinhado aí com o que o Mikao Usui veio nos trazer. E o último, então, só por hoje desperta a compaixão. Por quê? Porque a gente vai passar por desafios, a gente vai passar por coisas que a gente seja desafiado. E como que a gente vai lidar com isso? Então, só por hoje eu desperto a compaixão para lidar com todos os meus desafios. E eu achei, então, realmente, resumidamente, que na nossa versão ocidental a gente consegue compreender, pelo menos quando eu passo isso nos meus cursos, eu vejo que uma virada de chave bem grande dentro disso. Tá? Então, assim, terapeuticamente, o Reiki, ele precisa, a pessoa que começa a praticar, ela precisa se alinhar com esses 5 princípios. O terapeuta, ele precisa passar isso na sua condução de atendimento, né? Isso é básico. E aí, como é que é esse processo, o restante, né? Ele tem 3 fases, que é o despertar da consciência. E qual é a consciência? O que significa Reiki? Reiki é energia vital universal, tá? E o que tem isso? O que tem isso? O que quer dizer? Energia feminina, energia masculina, Yin e Yang, as polaridades, significa a polaridade unida. É uma polaridade que ela tem um pilar, né? Ela tem um pilar, e esse pilar ele vai se aproximar para ele conseguir encontrar o eixo, né? O eixo que é o alinhamento. Então, eu unindo essas 2 polaridades, buscando o alinhamento, o que acontece? Acontece a harmonização. Acontece a harmonização. E aí, então, esse seria, então, o significado real do que o Reiki vem nos trazer como significado de cura, que ela está tão suja por informações religiosas que trazemos, ou, inclusive, a cura num sentido mais alopático, né? Então, a gente tem uma dificuldade de entender as palavras, também já falei sobre isso, né? Então, a cura num sentido energético quântico, ela busca essa harmonização. E aí ele vai ter também uma escada para subir nesse lugar. E a escada,
ela é os degraus de iniciação, que tem o nível 1, o nível 2, o nível 3 e também tem o 4. Então, lá no nível 1 é o nível do despertar. Então, é para sair da petrificação, aquela pessoa que tu percebe assim que ela não consegue nem respirar, ela tá tão cheia de questões dela que ela traz, que ela precisa realmente passar por um processo de aquecimento, de amolecimento, de sentir o cheiro, sentir, olhar, ter as percepções ativadas, né? Ter os 5 sentidos voltados para uma ativação. E aí depois a gente passa então para o segundo, que é o transformar, que aí é a parte mais emocional. A gente sai do físico para ir para a parte emocional. Então o que a gente está deixando da passagem ainda dentro do nosso ser, que ainda não conseguiu ser transformados. Então isso vai ser aplicado, vai ter a possibilidade de ser tratado no nível 2. Isso é o nível 2. A cura do nível 2 é os padrões emocionais, é a transformação do eixo que tem essa conexão, que é no nível 2. No nível 3, então, é a parte intuicional, ou seja, a nossa conexão espiritual. Né? Então, é essa conexão com todas as coisas, eu acho que é o lugar da pacificação com todos os eixos, onde é a conexão com as plantas, com os animais de poder, com seres da floresta, os elementos, o fogo, a água, a terra, o ar. A gente descobre então o significado e a importância de tudo isso, né? De uma natureza, que tudo é natureza e que tudo isso tem um funcionamento cíclico. Então a gente vai aprofundar isso lá no nível 3, que é esse nível intuicional. E aí existe o nível 4. O nível 4 ele já é para a pessoa que realmente descobriu que isso é importante para ela, ela está fazendo as autoaplicações, ela está conseguindo pelo menos se conectar com 5 princípios, porque tem que ter esse preceito moderador da não rigidez, né? Poxa vida, eu não podia me irritar, mas hoje não teve como, o trânsito estava daquele jeito e eu chutei o balde. E aí eu deixo de continuar. Não, é um exercício, é uma prática, né? E aí, então, tem esse nível, o último, que é o de transmissor. Então, onde tu vai poder iniciar outras pessoas, vai poder trazer pessoas para dentro desses conceitos, desse sistema de harmonização. E é uma energia qualificada, que não depende da nossa intromissão. Então a gente só é uma ferramenta por onde a energia do todo universal, ele entra e então chega na pessoa. Quanto mais logicamente a gente estiver sendo exercitado, quanto mais nós nos exercitarmos, mais essa energia vai chegar com intensidade e qualificação para a pessoa que estiver recebendo de nós essa vibração. Ela depende da pessoa, ela está numa maca deitada? Não. No momento que essa pessoa ela vem pro atendimento, ou inclusive à distância, o reiki já está atuando. No momento que a gente fala, inclusive agora, a energia do reiki ela já está atuando, porque ela é uma energia inteligente, que é ela que sabe o que aquela pessoa ou aquele vegetal, aquele mineral ou aquele país está precisando. A gente só realmente se conecta com a fonte, o reiki, que é energia vital universal. E então a gente coloca o nosso ser num centro de alinhamento, buscando a harmonização para conseguir planar a emanação. E é isso, gente. Eu acho que eu consigo falar dessa forma, porque realmente é uma prática que eu vivencio. Eu realmente fui transformada, minha vida foi transformada. Sou muito grata infinitamente a todos os meus mestres, começando por Mikao Usui, Madame Takata, Hayashi, que foram os que Madame Takata, né, que trouxe o reiki para o ocidente. Então nós temos aí 100 anos de codificação do reiki, mas ele é pouco perto de outros. Porém ele veio, né, toda essa prática reikiana, ela veio de filosofias milenares. E então Mikao Usui, que foi nosso codificador, ele reorganizou isso há 100 anos atrás, mais ou menos, né, no século XIX. Mas ela vem, a matriz dela é uma matriz muito mais antiga, né, e que nós temos então a oportunidade aí de transmitir isso de uma forma simplificada, harmônica e pacífica.
muita gratidão por poder realmente externalizar a grandeza dessa técnica. Então, ele tem também esse comprimento, né, que em muitas linhagens tem, e o nome do comprimento do Reiki é Gassho. Então, Gassho, né, que é a mesma coisa que Namastê, eu reconheço Deus que há em você, é a mesma coisa que em Lakesh, eu sou o outro você, né, então tem várias simbologias que dizem a mesma questão. Então, Gassho, Namastê, gente. Muita gratidão, de coração.